Sejam bem-vindos. Que o Senhor nos leve nessa noite a um lugar sobrenatural.
coração é teu, é teu. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Eu me rendo, me rendo, me rendo, me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, Senhor. Eu largo tudo, deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Eu largo tudo, deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. E vê se há em mim algo que não te agrada. Ei! E arranca, Senhor, pois meu coração é teu, é teu. Tu és o dono do meu Senhor. Tu és o dono do meu coração. Não há outro além de ti. Não há ninguém que eu deseje mais. Minha vida em tua presença. 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 Adora ele, adora ele, adora ele, adora ele, yeah. Jesus. Oh. Na 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 soy. Enche, enche, enche. Yeah. Enche a minha vida. Queremos mais de ti. Enche a minha vida, Espírito Santo. Enche mais, queremos transbordar. E tua presença é o meu lugar. 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 Yeah. Teu olhar me conquistou. Eu não posso viver sem tua presença. O teu olhar me conquistou. E eu não posso viver sem tua presença. O teu olhar me conquistou. Eu não posso viver
Graça e paz, queridos. Bom estar com vocês aqui. Eu queria compartilhar com vocês. Primeiro eu quero ler um texto até um pouco longo, 1 Reis, capítulo 8. A partir do versículo 22. 1 Reis 8, 22. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. E disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima dos céus e embaixo da terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste pessoalmente, o disseste, pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andastes. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Aleluia. Ó Senhor, eu te louvo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Salomão está fazendo aqui agora uma oração, intercedendo pelo povo. Ele acabou aqui de construir o templo. E aí ele diz algo que para mim é sobrenatural. Habitaria Deus na terra? É uma pergunta. Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. É interessante porque se a gente for ler Atos 7, 48, aleluia. Versículo 47, Atos 7, 47 diz assim: mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Versículo 48, entretanto não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o Senhor. Aí eu quero ler agora 1 Coríntios capítulo 6. Ah, Senhor, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, tu és maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? E aí são vários versículos que vão dizer que o Espírito de Deus habita em nós. Mas é interessante que lá em 1 Reis 8, no versículo 28, Salomão continua: atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Presta atenção. Esse texto de 8, 1 Reis 8, do versículo 22 até o versículo 53, é uma oração de Salomão pelo povo. E ele vai citando algumas coisas. Ele diz ainda no versículo 29, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, no qual disseste: meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, ele foi exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa. Ouve tu nos céus e age e julga teus servos
condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze voltar a terra que deste a seus pais. E ele vai falando quando o céu cerrar, tudo tem a ver com uma intercessão por aquilo que poderia acontecer. Aleluia. Agora, presta bem atenção. O grande desafio nosso hoje é não replicar isso aqui. Porque as pessoas confundem o templo exatamente com isso. Elas entendem que é lá no templo que Deus vai ouvir a sua oração. Ele vai entender, as pessoas vão entender que é lá na igreja que você vai ser perdoado. Na igreja é um lugar de congregarmos, de estarmos juntos, de viver em comunhão, de estabelecermos o propósito de Deus. A igreja é um lugar para que quando tenha aqueles que não conhecem Jesus possam ser salvos através do testemunho, de uma profecia, de uma palavra, de uma oração, de uma doutrina, de algo que aconteça. Nós não podemos criar mais uma igreja em que as pessoas pensem que é somente debaixo de um templo onde o Senhor vai estar. Atos 7 já diz, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso quer dizer que a igreja vazia não tem muita coisa. Mas quando um templo, ou um ambiente, ou quando um salão é cheio de gente, por isso a igreja não é o salão, a igreja são as pessoas reunidas. Por isso, se você reunir debaixo de uma árvore, o Senhor vai estar ali. Onde tiverem 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Na sua casa hoje é o lugar onde o Senhor vai habitar, o lugar onde o Senhor vai estabelecer, o lugar onde o Senhor vai gerar uma palavra no seu coração, no seu espírito. Quando nós entendemos que a igreja ela tem um propósito, o propósito da igreja não é que as pessoas cheguem até lá, o propósito da igreja é que ela seja a porta. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Só que Salomão, ele pediu sabedoria para Deus e ele busca oração e súplica, né, de joelho, com as mãos estendidas para o céu, buscando uma cura, buscando a salvação, graças a paz, povo lindo, buscando a proteção para aquele povo, para que aquele povo pudesse viver a verdade de Deus para aquele tempo. É como se, eu quero ler Romanos 8, versículo 26, porque nós estamos num tempo muito maior, nós estamos num momento muito maior, e aí Paulo escreve em Romanos capítulo 8, algo que você precisa viver, algo que você não pode esquecer, algo que tem que fazer parte do seu dia a dia. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Aquilo que Salomão fez lá atrás, quando estava inaugurando o templo, depois de algo ter acontecido de forma tão sobrenatural. Salomão, então, agora, nós temos aqui um referencial de algo que aconteceu com muito mais força, porque aqui Paulo está escrevendo: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Isso quer dizer que o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquilo que Salomão fez lá atrás, num templo, que o Senhor fez, talvez para agradar o coração de Davi, um tempo de paz. Salomão viveu um tempo de paz sobrenatural. Mas o propósito de Deus sempre foi habitar no povo. O templo foi uma alegoria, algo assim, para trazer um entendimento, mas ficou muito claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E se você for entender, naquele tempo, quando a glória encheu o prédio, eles não puderam ficar. Quando Deus se manifestou naquele ambiente, eles não puderam ficar, porque se Deus está só sobre nós, havia a intenção do juízo. Mas tem um probleminha aqui, já resolveu. Mas se Deus está em nós, escuta, se Deus está em nós, isso quer dizer que a glória é muito maior. Presta atenção, igreja. Naquele templo, as pessoas, quando ele encheu aquele templo, as pessoas não puderam estar ali embaixo, não puderam estar ali dentro, debaixo daquela glória. Então Deus resolveu o problema. Deus, o que Deus fez?
Deus colocou o Espírito dele em mim, colocou o Espírito dele em você, para que agora nós pudéssemos ter a presença de Deus dele a presença de Deus constantemente em nós. É muito lindo quando você lê Romanos 8:26, entendendo o que foi escrito em 1 Reis 8. É algo que o Senhor fez de forma muito mais relevante. Por quê? Porque naquele tempo um homem resolveu orar e interceder por um povo, dizendo: Senhor, se isso acontecer, o Senhor perdoa, o Senhor constrói algo. E aí foi feito exatamente isso. E aquele povo começou a viver debaixo daquele entendimento, o templo começou a ser usado e as pessoas começaram a buscar Deus através daquele templo. Então, igreja, quando nós entendemos que a partir de agora nós temos o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo agora não está mais apenas numa operação para encher um templo. Deus está cumprindo o desejo dele. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita nos filhos. Deus enche os filhos com o Espírito dele. Deus enche os filhos com o Espírito dele. E aí agora presta bem atenção, igreja. Se o Espírito Santo intercede por nós, se a oração de Salomão teve um efeito, imagina qual é o efeito da oração do Espírito Santo por você. Se aquela oração de Salomão foi recebida por Deus, Deus pediu, estabeleceu que eles andassem nos preceitos, nos caminhos dele. Se a oração de Salomão teve um entendimento de uma resposta de Deus, imagine, irmão, quão sábia não é a oração do Espírito Santo. Quando Salomão assumiu o trono, aconteceu uma situação com ele, e é muito interessante porque Salomão pediu sabedoria para Deus, para estabelecer com o povo. Por isso que o Senhor encheu aquele templo, porque o coração de Salomão estava voltado para o povo, não para a construção do templo. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmão, porque a gente acaba às vezes focando muito mais no nosso ministério, muito mais na nossa unção, muito mais nos nossos prédios, muito mais nas nossas coisas, do que pelas pessoas. Porque relacionamento com pessoas, ele é sempre diferente de relacionamento com coisas. Salomão pediu sabedoria. E quando ele inicia o reinado dele, 2 prostitutas chegam diante dele. Que interessante, um rei, depois de Saul, de Davi, um rei recebe 2 prostitutas. As 2 prostitutas, elas chegam por uma questão. As 2 tiveram filhos. Uma teve, logo em seguida, poucos dias depois, a outra teve. E uma dessas mães dormiu em cima da criança, provavelmente matou a criança sufocada. Segundo relata o texto da Bíblia, essa mãe, vendo que o filho havia morrido, de madrugada trocou os filhos. E pela manhã, a outra mãe, quando foi dar de mamar, percebeu que o filho que ela estava tentando amamentar, que estava morto, não era o filho dela. E eles foram parar diante do rei. E uma diz: o morto é dela, o vivo é meu. O morto é dela, o vivo é meu. O morto é dela, o vivo é meu. Imagina o coração de Samuel. 2 pessoas, 2 mulheres, 2 prostitutas, questionando um filho. Isso quer dizer que se Salomão tratasse de forma natural, baseado naquela primeira que disse que, olha, o filho era meu e ela roubou, e Salomão entregasse o filho para aquela que não fosse a mãe, se ele corresse o risco de entregar um filho para aquela que não fosse a mãe, aquele menino já estava condenado, porque se a mãe já matou um filho por negligência, ela não soube cuidar daquilo que ela teve,
Ela poderia dar àquela criança o mesmo destino que ela teve para o primeiro filho dela. E nota que o interesse dela não era na criança, o interesse dela era só, apenas suprir aquele momento dela de luto, de ter ali perto dela, na casa dela. Elas deviam morar juntas ou próximas. Naquele momento daquelas duas, uma não ser melhor do que a outra. Ela poderia até gostar daquela mulher, poderia até trabalhar junto, poderia até ter algum vínculo, mas a partir do momento que aquela outra tinha um filho dela, morreu, isso já mexeu com o emocional daquela pessoa. E Deus tem que lidar com isso constantemente, porque cada filho tem um pensamento, temperamento, emoções, cada um se move de um jeito. E aí, há uns apóstolos, profeta, mestre, imagina, são vários tipos de unções, vários tipos de dons, são tanta coisa acontecendo, ministros de louvores, ministros de dança, tudo isso num cenário em que o Senhor tem que cuidar. Salomão pediu, intercede pelo povo, e agora Salomão está ali com um dilema: quem pertence a essa criança? Então a sabedoria sempre vai pela justiça, e a justiça que procede da fé é a justiça que procede do amor. Então Salomão diz assim: pega uma espada, a espada é a palavra, pega a espada, parte a criança no meio e entrega. Uma mãe ficou toda esperançosa: isso, nem eu e nem ela, porque ela sabia que a criança ia morrer. Quando Salomão dá esse decreto, quando ele dá essa direção, uma já diz: nem ela nem eu, ou seja, não se pensou na vida da criança, mas o amor vence. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho para morrer, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando Salomão dá essa direção, a mãe verdadeira diz assim: não, entrega ela. O amor da mãe falou mais forte: eu prefiro perder do que ver ele morrer. E naquele dia, então, Salomão diz assim: pega a criança, entrega aquela, ela é a mãe verdadeira. Sabe, queridos, algumas coisas na nossa vida, somente a sabedoria de Deus para resolver. Sabe, o homem pode tentar ajudar. Salomão foi muito sábio, movido debaixo de uma sabedoria sobrenatural. A palavra diz que ninguém seria tão sábio quanto ele. Quando o Espírito Santo veio morar em nós, para mim foi o reflexo da sabedoria de Deus de uma forma sobrenatural. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, conseguiu estabelecer um intercessor dentro de mim e um intercessor dentro de você. Por isso, o versículo 27 de Romanos 8 diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha, o Espírito Santo não intercede de qualquer forma por mim e por você. O Espírito Santo intercede por mim e por você segundo a vontade do Pai. Sabe, o Senhor sabia o desejo de Salomão. Salomão pediu sabedoria para lidar com o povo. Então, quando ele tem uma atitude, a sabedoria de Deus pega Salomão e ele pode dar uma direção que definiu a vida, porque não se tratava das mulheres, se tratava da criança. Havia um decreto para a criança: corta a criança no meio, parte a criança no meio. A palavra de Salomão não foi para as mães, a palavra de Salomão foi para a criança. E somente a sabedoria de Deus pode mudar qualquer juízo dentro de mim, dentro de você. Porque a sentença do mundo sempre vai ser destruir você. A sentença do mundo sempre vai ser rachar você. Palavra, espada tem a ver com palavras. Quantas palavras você já recebeu que te feriram, que te partiram no meio? Quantas palavras deixaram você desnorteado? Quantas palavras fizeram você desistir? Talvez você subiu um dia para ministrar e alguém criticou a sua ministração. Talvez um dia você subiu para ministrar, para cantar, e alguém criticou a sua voz, criticou a equipe que ministrou com você. Imagina quando Deus estabeleceu em mim e você
o mesmo Espírito que havia em Cristo, Deus construiu a verdade dele em mim e em você, segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Sabe, a obra de Deus foi completa. Deus pegou, colocou em mim e em você alguém que conhece o nosso coração. Eu quero ler com você 1 Coríntios. Ângela. Eu quero ler para vocês 1 Coríntios 2. Ela diz assim: versículo 11, 1 Coríntios 2, 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Presta atenção. Salomão tinha um conhecimento do seu povo, daquilo que poderia acontecer. Por isso, quando Salomão chega diante de Deus, de joelhos no chão, mãos erguidas, e começa a dizer: Senhor, quando acontecer isso, e se o povo se converter, se arrepender, perdoa eles, muda a sorte deles, trabalha o coração deles, ajuda eles. Esse foi o papel de Salomão. E por mais que a sabedoria de Salomão seja algo, sobrenatural, o Espírito Santo é maior. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque Deus não tem sabedoria, Deus é sabedoria. Deus é sabedoria. O pessoal está ouvindo os barulhos aí, é que o pessoal está fazendo algo ali na cozinha e realmente hoje está um pouquinho mais barulhento. E acho que vai ter um negócio de panqueca de milho, cachapa parece que chama. Mas ele diz: porque o qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Agora, é nesse ponto. Salomão intercedeu pelo povo e houve uma resposta sobrenatural. Agora nós temos o Espírito Santo, que se conecta com o nosso Espírito, que sabe tudo acerca de cada um de nós. Tudo. O Espírito Santo sabe qual é a sua fraqueza. O Espírito Santo sabe o que te entristece. O Espírito Santo sabe o que te incomoda. O Espírito Santo sabe quais são os medos que você tem. O Espírito Santo sabe quais são os projetos que você almeja. Sabe que eles têm muitos sonhos, que eles são travados por causa das pessoas. Porque elas ofendem, elas conseguem tocar no seu medo. Elas conseguem tocar em gatilhos emocionais que disparam talvez um comportamento contrário àquilo que você queria fazer. Paulo já dizia isso: o que eu quero eu não faço. Então muitas vezes nós deixamos de conhecer a verdade de Deus e o caminho de Deus, aquilo que Deus quer operar, por causa dos ambientes que nós nos envolvemos. Não tem como o homem dizer: eu não vou mais viver somente no meu espírito. A alma está atrelada com você. E quando você se move no espírito, ele governando a sua alma, você vai bem. Mas quando a sua alma começa a gritar e permite influências da carne, a sua vida começa a tomar um rumo muito diferente. Por isso é que Paulo disse: o Espírito Santo intercede por nós. Por quê? Porque ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração.
Segunda vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Ele mexe, se move, transforma para que a gente possa entrar no lugar que aquilo que Deus tem para nós. No mesmo texto, 1 Coríntios 2, o versículo 14, diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucuras, sabe, queridos? Deixa eu dizer algo para você, é tempo de você viver as loucuras de Deus para a sua vida, é tempo de você descobrir o sobrenatural de Deus, e para viver o sobrenatural de Deus, você precisa que o Espírito Santo prepare você para entrar nesse lugar. Ele precisa abrir as portas para você, ele precisa mostrar para você que é possível fazer aquilo que você tem que fazer. Sabe, creia na palavra de Deus, creia naquilo que o Senhor tem para você. E quando a gente não consegue caminhar nessa dimensão, nós temos o Espírito. E eu aconselho você, queridos, a gastar tempo orando no Espírito Santo. Sabe, tira lá meia hora, uma hora. O que está acontecendo? O Espírito Santo está intercedendo por você. O Espírito Santo está mudando a sua realidade. O Espírito Santo está trabalhando você para que você possa crer. Sabe, você vai ver um texto e esse texto vai trazer algo dentro de você. E talvez naquele momento venha algo dizendo assim: não é para você. Aí você lê Marcos 11, 23. Se dissermos ao monte: erga-te, lança no mar. Se você não duvidar no seu coração, assim será. Aí você começa a olhar a força do monte. Você vai dizer: poxa, mas como que eu vou tirar um monte desse lugar? Como que eu vou mandar esse monte se lançar no mar? Tá, vamos pegar um texto mais fácil. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Aí você se depara, talvez o seu emprego, faculdade. Eu quero fazer isso, mas eu não posso porque meu salário não consegue pagar. E aí você começa a declarar algumas coisas que não são a verdade de Deus. Você começa a dizer: eu não posso, não é para mim, meu salário é pouco, isso, aquilo outro. E você vai ficando cheio de situações que vai trazendo você para uma verdade do mundo, não para a verdade de Deus. Porque a verdade do mundo é um engano, mas a verdade de Deus é a palavra. Aí você começa a buscar a força do Espírito Santo. Você começa a permitir que Ele interceda por você. Eu não estou falando da manifestação do Espírito quando você está na igreja, quando está debaixo do mover, quando tem uma unção, quando tem alguém adorando e aquela chapação. Não, eu não estou falando desse momento. Esse momento é um mover de Deus, pode sair uma palavra profética, Deus pode te dar uma revelação. Eu estou falando daquele momento que você não está sentindo nada. Sabe? Paulo já dizia: quando eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. É naquele momento que a sua mente não consegue produzir nenhum pensamento, nenhuma razão, nenhum sentimento. É naquele momento que você está ali focado na oração. O que está acontecendo? O Espírito Santo está lá, sondando o seu coração, vendo tudo que precisa ser transformado em você para que você possa chegar. Porque segundo a vontade do Pai que Ele intercede, o Espírito Santo sabe onde você tem que chegar. O Espírito Santo sabe o que você precisa. Está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Deus não vai preparar, já está pronto. Você só precisa tomar posse. Você só precisa tomar posse. E você vai tomar posse a partir do momento que você crê. Saber que Deus te abençoou uma coisa, viver como um homem e uma mulher abençoada é outra coisa. Saber que Deus te curou uma coisa, viver curado é outra coisa. Saber que Deus disse: o justo viverá por uma fé, o justo viverá pela fé é uma coisa, mas reconhecer que você é justo e porque é justo vive pela fé é outra coisa. E você só vai conseguir entrar nisso se você permitir que o Espírito Santo interceda por você. Ele é o nosso intercessor. Ele transforma, Ele mexe, ele vai nas profundezas. O mesmo texto diz: quem conhece o Espírito do homem, quem conhece o homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, o Espírito de Deus conhece a Deus, até as suas profundezas. Agora imagina, queridos, será que você consegue calcular o tamanho de Deus?
Será que nós conseguimos entender qual é o tamanho dessa profundidade de Deus? Então imagina, o Espírito Santo ele vai, se precisar, no mais profundo de Deus, encontrar tudo aquilo que é seu. E tem coisas, porque tesouros são escondidos. Você não acha tesouro na superfície. Para você encontrar um tesouro, você tem que cavar fundo. Para encontrar um tesouro no mar, você tem que mergulhar muito profundo. Mergulha. Sabe? Quando aquele texto que a multidão foi alimentada, ela fala dos 5 pães e 2 peixes. Paulo já dizia: apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor, para aperfeiçoamento dos santos. 2 peixes. Peixe fala da oração e da adoração, porque o peixe ele está imerso na água. Sabe, querido, a minha vida, a sua vida, ela foi chamada para que a gente vivesse mergulhado em Deus, para que a gente estivesse na maior profundeza das águas de Deus. Então, quando você ora em línguas, você está entrando na dimensão. O Espírito está em você. Mas quem fala em outras línguas não fala homem, fala Deus. Então isso quer dizer que quando você começa a falar em línguas, é como se o Senhor começasse a envolver você ali. A partir daquele momento, o Espírito de Deus em você, o Espírito de Deus em Deus, se conectando de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo sondando tudo de você, o Espírito Santo sondando tudo de Deus para você, por você e em você. Meu Deus! Sabe, queridos, se a gente entender isso, nós vamos gastar muito tempo orando, muito tempo buscando a presença de Deus. Por quê? Porque se lá atrás um homem com muita sabedoria intercedeu pelo povo e estabeleceu algo que aconteceu de forma sobrenatural, imagina agora que o próprio Deus habita em nós, agora que o Senhor conseguiu realizar a boa obra, agora que o Filho dele morreu na cruz e ressuscitou e nos perdoou de todo pecado, e nos purificou, e nos lavou com a palavra, e ele nos deixou a palavra, e ele nos deixou a verdade, o Espírito da verdade que o mundo não conhece nem vê, mas ele habita em vós e estará convosco para sempre. Esse Espírito queima em mim, esse Espírito queima em você. Então nós não podemos ter uma vida desprezando o valor da intercessão, porque um dia um homem entendeu que aquele templo não tinha outra coisa senão colocar um povo para orar, e as pessoas até hoje fazem isso. Elas vão para dentro de uma igreja para orar, elas vão para dentro de uma igreja para receber, quando na verdade o Senhor quer fazer muito mais. Deus não quer ser o Deus do seu domingo, Deus quer ser o Deus de todo o tempo na sua vida. Deus quer cuidar de você quando você dorme, Deus quer andar com você quando você levanta, Deus quer ir para a sua faculdade, Deus quer ir para o seu trabalho, Deus quer andar no seu carro, Deus quer estar com você o tempo inteiro. E a forma que Deus conseguiu estabelecer isso foi colocar Ele dentro de mim, foi colocar Ele dentro de você. Então quando você está, seja onde estiver, dirigindo, se você estiver fazendo alguma coisa e você está comunicando com Ele, você está dizendo assim: Deus, eu estou fazendo essas coisas, mas eu sei que o Senhor está aqui, e eu sei que o Senhor está aqui. É um negócio muito louco, Deus dentro de você, ao mesmo tempo fora de você, Deus agindo no outro, Deus agindo em você. É um negócio que a gente não pode tentar explicar. Por isso que o homem espiritual, ele não tenta discernir as coisas do natural, ele recebe as coisas do espiritual. Se eu for tentar entender a cura de Deus, eu não consigo receber a cura, mas se eu entendo que Ele já fez, se eu entendo a palavra, se eu recebo a palavra, eu sou curado porque Deus falou, acabou. Eu sou liberto porque Deus falou, pronto. Eu sou próspero porque Deus falou, pronto. Ele é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pronto. Eu só preciso crer porque Ele é Deus. E Ele fez todas as coisas. Eu não tenho a mente do Senhor, eu não sentei com Ele para instruir, eu não criei Deus, Ele fez todas as coisas. Então eu tenho que aprender com Ele. Eu posso dar alegria para Ele, eu posso agradá-lo, mas eu aprendo com Ele, você aprende com Ele. O Espírito Santo é para ensinar você, o Espírito Santo é para trabalhar você, para que você tenha uma vida constantemente na vontade de Deus, segundo a vontade do Pai. É que Ele intercede pelos santos. Sabe, queridos, eu queria que você recebesse essa palavra nesse dia. Há muito mais de Deus para você. Há um sobrenatural que você vai viver. Sabe, deixa o Espírito Santo interceder por você. Deixa o Senhor usar muitas vezes o Espírito Santo para você interceder por alguém. Sabe, existem gemidos inexprimíveis, que são orações que podem mudar nações, que podem, sabe, mudar o Brasil.
Sabe, a nossa expectativa precisa ser nele. Porque ele Pai, eu quero te pedir nessa noite, Pai, que cada um dos irmãos que estão aqui, Pai, participando conosco nesse momento, possam receber essa palavra e entender a força da intercessão do Espírito Santo. Se o Senhor ouviu, Pai, a oração de Salomão, o Senhor cuidou daquele povo, os sacrifícios que eram feitos naquele templo, a busca das pessoas naquele lugar, por causa daquele dia em que Salomão clamou ao Senhor. Quanto mais, Senhor, é a oração do Teu Espírito em nós. Abra os nossos olhos, Pai. Abra os nossos ouvidos. Abra, Senhor, o entendimento, para que a gente possa construir, Pai, em nome de Jesus, a Tua verdade em nós, para que o Teu Espírito flua em nós, para que a vida de Deus cresça em nós, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos, que bom. Espero que você consiga, através dessa palavra, ampliar o seu tempo com Deus e através da oração em línguas. Se alguém tiver alguma dificuldade na questão de oração em línguas, pode mandar para a gente uma mensagem no nosso direct, a gente manda para você o WhatsApp, para que a gente possa ter um contato, estar conversando. Quero muito ajudar você nessa caminhada, para que você possa, através do Espírito Santo, descobrir cada verdade de Deus para a sua vida. Amém? Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.